Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Estamos muito felizes porque nós estamos na presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. A partir do versículo 15. João, capítulo 21, a partir do versículo 15. Diz assim: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Amém? Glória a Deus. Todos aqui já foi dito, né? Sabe que nós estamos no culto de missões, amém? Quem sabe que nós estamos no culto de missões? Quem aqui pertence à Missão Apostólica Nações por Herança? Aonde estão as pessoas que vocês ganharam para Jesus essa semana? Quantas pessoas vocês trouxeram no culto hoje? Pode tomar assento. É exatamente sobre isso que nós estamos falando desde o primeiro culto de hoje. Culto da manhã, nós também falamos a respeito de missões. Eu quero continuar um outro tema, mas dando continuidade à palavra. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, queridos, que missões é uma questão de amor. Diga para a pessoa que está do seu lado e diga assim: missões é uma questão de amor. Agora sim, com quem entende do assunto, como autoridade mesmo, diga de novo para eles: missões é uma questão de amor. Olha essa história que eu ouvi, eu vou contar para você e você vai entender melhor esta mensagem. Isso que Jesus está aqui falando com Pedro. Eu ouvi uma história de uma senhora que ela se converteu e ela estava num estado já muito avançado e já no estado terminal de câncer. Ela já era uma viúva e a situação estava muito complicada porque ela tinha uma menina de 7 anos de idade. Os familiares desta mulher não tinham nenhum tipo de vínculo, moravam muito longe dela, e por isso eles estavam desconectados, e ninguém conhecia a menina, não tinha um vínculo familiar. Era uma luta muito grande do seu coração, e isso preocupava muito mais do que a própria doença, a decisão com quem esta menina ficaria após a sua morte. Ela conversou muito com algumas pessoas pedindo orientação, orou bastante ao Senhor. A
até que ela teve convicção de quem seria a pessoa certa para esta missão. Ela chamou um casal que conhecia a casa dela, conhecia a vida dela e conhecia também esta menina, e fez o pedido mais difícil da sua vida. Ela perguntou ao casal: vocês aceitariam ser os pais da minha filha depois de eu morrer? E aquele casal, muito sensibilizado com a situação e pelo amor que eles tinham, eles aceitaram e providenciaram então ali com os advogados e cartórios toda a documentação, tudo antes da sua morte. Esta cena e esta história que eu acabei de contar para você, ela faz com que venhamos a entender o que estava acontecendo aqui com Jesus e Pedro. Jesus, ele não estava somente restaurando a Pedro no seu apostolado, mas ele estava ensinando a todos nós o que significava continuar a sua missão aqui na terra. A obra de Deus, como já foi dita, é uma questão de amor. Missões é uma questão de amor. Amor a Deus e amor às ovelhas, às pessoas. Esta era uma lição muito difícil de ser entendida pelos discípulos. Pedro não a compreendeu de pronto, muito menos os outros discípulos. E creio que muitos de nós, até o dia de hoje, nós não entendemos isso ainda. Havia no coração deles uma série de conceitos de quais eram as expectativas do Senhor para com eles, que os faziam não enxergar o que de fato Jesus esperava que já a este tempo tivesse tomado os seus corações e mentes. Eles pensaram de todas as formas como agradar Jesus, mas eles não entenderam de fato o que Jesus queria deles. Cada uma destas atitudes refletidas em Pedro eram boas, eram santas, boa intenção, boa motivação, mas não era a verdadeira intenção, o desejo que Jesus esperava nem de Pedro e nem dos seus discípulos. Eu gostaria de mostrar hoje para você o contraste que Jesus nos ensina aqui entre as motivações do coração de Pedro e a motivação que Jesus esperava que existisse no coração de cada um dos seus discípulos. E é exatamente essa expectativa que ele continua tendo com a minha vida e com a sua vida. Que motivações eram estas e como se constatavam com o que Jesus esperava? O que de fato Jesus está esperando? Só vamos entender isso se pudermos trazer à nossa mente os fatos que estão por detrás desta história, deste cenário. Havia no coração de Pedro o sentimento de que ele amava Jesus mais do que qualquer outra pessoa naquele lugar. Por isso que Jesus perguntou a ele: você me ama mais do que estes outros me amam? Ele havia dito da maneira mais forte possível. Em outra passagem ele responde: porque não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Ele falou isso para Jesus. Por ti eu dou a minha vida, Senhor. Em outra ocasião, em Mateus 26 e 33, Pedro disse a Jesus: eu nunca vou te abandonar, Senhor, mesmo que todos me abandonem. Que motivação, que confiança, que cuidado, que zelo. Ele não só afirmou que estava pronto para matar e morrer por Jesus,
mas ele tomou atitudes que tentavam demonstrar isso. Não eram só palavras. João 18:10 diz: aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do sumo sacerdote, cortando a orelha dele. Não foram só palavras, ele teve atitudes. Ainda que ele o tivesse negado 3 vezes na noite em que Jesus foi julgado, havia no coração de Pedro o sentimento de que sua missão era matar ou morrer por Jesus. Essa era a sua missão. Ele achava isso. A motivação dele era essa. Muitos de nós vemos a fé da mesma maneira que Pedro a percebia naquele dia hoje. Nós achamos que a fé, ela é uma causa, a fé é uma doutrina, a fé é uma grande visão, a fé é uma religião. A fé é maravilhosa, é uma cultura. É a semelhança de muitos homens que mataram ou morreram pelas grandes causas que abraçaram. Nós também pensamos que é justamente isso que o Senhor espera de nós. Mas foi numa praia, ao lado de Jesus, que Pedro ele vai aprender a maior de todas as lições do seu ministério. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, responde Pedro. E Jesus lhe faz o pedido: se de fato tu me amas, se de fato se você está pronto para me amar, cuide das minhas ovelhas. Esta mensagem aqui foi uma reflexão de algumas reuniões atrás que nós tivemos aqui com os obreiros. Deus colocou no meu coração e eu escrevi essa mensagem. Se de fato tu me amas, cuide das minhas ovelhas. É muito tranquilo, vai ser muito normal, não vai ser surpresa para ninguém, se eu perguntar aqui nesta noite: quem ama Jesus? Todos vão levantar, nós cantamos inclusive, nós amamos. Ama? Você ama? E de quem você tem cuidado? Onde estão as ovelhas? Porque falar é uma coisa, praticar é totalmente diferente. E é exatamente isso que Jesus está mostrando para Pedro. Pedro, não adianta você me dizer que você dá a sua vida por mim, ou você mata alguém por mim, ou você, mesmo que todos os abandone, você não vai me abandonar. Isso para mim não me importa. Se de fato tu me amas, precisas cuidar das minhas ovelhas. Você precisa amar por mim, Pedro, porque eu não vou estar mais aqui. Você precisa continuar esta missão. Esteja pronto para amar e cuidar das ovelhas cansadas, das ovelhas perdidas, das ovelhas desgarradas, pelas ovelhas esfoladas pela vida, as ovelhas que eu amei na cruz do Calvário, Pedro. Você precisa cuidar delas. Mais do que uma causa, uma doutrina, mais do que uma missão, eu lhe ofereço pessoas que eu amo, para que você as ame e cuide por mim. Eu vou te dar família, eu vou te dar vizinhos, eu vou te dar amigos, eu vou te dar colegas,
eu vou te dar pessoas conhecidas, eu vou colocar pessoas no teu lado no ônibus, eu vou colocar motoristas no Uber, eu vou fazer alguma coisa, mas ame essas pessoas por mim. Você se lembra daquela mãe, desta história que eu contei no início dessa mensagem? Você pode imaginar ela indo ao advogado e ao cartório para deixar esse testamento da sua filha para um casal cuidar dela. Você pode imaginar isso? Transferindo o cuidado da sua filha para outra pessoa. Foi exatamente isso que Jesus fez. Os grandes e os pequenos desta terra, para que nós os amássemos por Ele e para Ele. E o que nós estamos fazendo? Como igreja, como a noiva, com esta missão, o que nós estamos fazendo? Quantas pessoas, por exemplo, nós encontramos hoje, no dia de hoje? Quantas pessoas nós demos bom dia, se é que demos bom dia, né? Quantas pessoas nós agradecemos e dissemos a ela, que Deus te abençoe, se é que dissemos. Pois é, se essas pessoas não entregaram a sua vida para Jesus ainda, se Jesus voltar hoje, nós cantamos aqui, nós oramos aqui dizendo Maranata, nós subimos e essas pessoas ficam. Isso não é um egoísmo da nossa parte? A obra de Deus, missões, é uma questão de amor. Se isso não lhe incomoda, nós precisamos rever o nosso cristianismo. Se você olha as pessoas nas ruas, indo para outros lugares, procurando outros prazeres, procurando outros deuses, servindo a outros deuses, se isso não te preocupa, você precisa rever o seu cristianismo, porque é exatamente isso que Jesus está perguntando. Você me ama? Você me ama? E você aí me ama? Você lá me ama? Se de fato vocês me amam, apacentem as minhas ovelhas. Hoje essa pergunta que foi feita a Pedro, está sendo feita para cada um de nós. E qual será a sua resposta? Qual é a sua resposta? A segunda motivação que fica clara aqui neste texto é a disponibilidade de Pedro em levantar recursos para a causa. Eles haviam recebido a ordem de Jesus para irem até a Galileia, pois ali ele os encontraria. Eles com prontidão atenderam. Não sabiam quando ele viria, onde ele os encontraria. Não sabiam o que ele esperava que fizessem enquanto o aguardavam. Por isso, como atitude de não ser pesado a ninguém, eles levantaram dos seus próprios recursos. Uma certa independência eles tinham, sendo eles 7 pescadores profissionais, não tiveram dúvidas e começaram a pescar. Mas o interessante é que nessa pesca eles não pegaram nada. Jesus da praia faz uma pergunta desconcertante para 7 pescadores profissionais. Jesus perguntou para ele: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles responderam: não temos, não pescamos nada. Mas Jesus disse: olha, lança a rede à direita do barco e achareis. E a Bíblia diz que eles lançaram, pois, e já não podiam puxar por causa da grande quantidade de peixes. Engraçado, né? Pescadores profissionais
pescando, jogando a rede a noite toda. Chega Jesus e diz: ei, joga para o outro lado. E vem uma grande quantidade de peixes. Sabe o que é isso? Não somos nós que levantamos recursos para Jesus. É Ele quem nos sustenta todos os dias. Tem gente que pensa que é nós que sustentamos. Não, queridos. É Ele que sustenta. É Ele que nos dá o pão de cada dia. É Ele que dá toda a provisão. O fiel é Ele. Toda a fidelidade é dEle, não é a nossa. É Ele que é fiel. É Ele que não deixa faltar o pão na nossa mesa. É Ele que nos dá todos os recursos. É Ele que nos dá a roupa. É Ele que nos dá o alimento. É Ele que nos dá a água. É Ele que nos dá tudo. É tudo dEle. Quando chegaram à praia, o espanto ainda foi maior, porque ele já estava assando peixe que eles não pescaram, e tinha pão que eles não tinham assado. É tudo Ele que faz. É tudo Ele que faz. Certamente Pedro se lembrou da multiplicação dos pães e peixes. Mas aqui o grande contraste desta história está na pergunta feita depois de terem comido: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, ame as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, alimente as minhas ovelhas, cuide dela com todo amor, assim como eu tenho tido por vocês. Faça isso por amor a mim. Eu estou dando aqui para você o peixe fresquinho, pão assado. Eu estou demonstrando o meu amor por vocês. Repliquem isso. Façam isso. Saiam daqui fazendo isso. Algumas vezes pensamos como Pedro: estou pronto a levantar os recursos, mas não entendemos que nunca levantamos nada. Sempre foi Ele que nos sustentou enquanto caminhamos em obediência. Lance a rede do outro lado, Ele derrama da sua abundância. Sempre é Ele que faz isso. Mas o que Ele espera é que venhamos a amar, e por causa do amor amemos as suas ovelhas. É sobre amor, tudo é sobre amor. A obra de Deus é uma questão de amor. A distância entre o fracasso e o sucesso para Pedro era tão pequena que tinha a largura de uma canoa. Do lado em que jogavam as redes, nada pegavam. Do outro lado que Jesus escolhera, havia abundância. Para onde você está jogando a sua rede? Será que você está jogando a sua rede para o lugar certo? Porque você diz que ama, mas o que está acontecendo? Pastor, não tenho nada. Pastor, não peguei nada. Eu não tenho nada para lhe oferecer. E se você tentar para o outro lado? E se você tentar de outra forma? Quem sabe você já está tentando há tanto tempo, do seu jeito. E se de repente for do jeito de Deus? Que tal? O que Ele espera é que nós o amemos, e por causa do amor amemos as suas ovelhas. A distância entre o fracasso e o sucesso da vida espiritual, da sua missão, está na disponibilidade de amar as ovelhas de Jesus, de perto e de longe. Jesus precisa do seu amor e não da sua orgulhosa independência financeira. Quando se fala isso hoje,
dá aquele frio na espinha, né? Porque a gente acha que é por causa de nós. Pedro aprenderia a investir mais que dinheiro, toda a sua vida nas ovelhas que Jesus amava. Pedro, depois dessa grande pesca, ele poderia ser um grande empresário, poderia montar um museu, poderia dizer que aquela era a canoa santa, que quem encostasse e deixasse uma oferta, seria abençoado. Poderia vender as redes, mas ele amava tanto o Senhor, ele amava tanto o Senhor, ele amava tanto o Senhor que ele disse: Senhor, eu te amo, e eu vou sim apacentar as tuas ovelhas. E você? Está disposto? A terceira motivação que precisava ser amplificada pelo Senhor era a disposição de Pedro em servir o seu mestre. Tanto nas cenas dos evangelhos, quanto agora podemos perceber esta prontidão nele. No momento da transfiguração, logo ele se ofereceu para construir as tendas. Agora ele, quando percebeu que era Jesus, foi até a praia, ele saiu correndo. Quando Jesus pediu mais peixes para assar, foi ele que foi lá puxar na rede. Às vezes esta prontidão era tão grande que o colocava em situações complicadas. Ele era o primeiro. Mas o mais difícil foi responder a terceira pergunta do Senhor: Pedro, você me ama? A disposição até nós temos, o serviço, muitas das vezes até nós fazemos, mas a pergunta: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu te amo. Então, transforme a sua prontidão em servir na prontidão de amar as minhas ovelhas. Eu não estou atrás de serviço. Nós não fomos chamados para o serviço. Nós fomos chamados para uma missão de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de amplificar, de levar o amor de Jesus às outras pessoas. Mas nós achamos que o serviço é mais importante. Não, eu vou para a igreja hoje porque eu vou tocar. Me diz na Bíblia aonde que Jesus chamou alguém para ser tecladista? Aonde na Bíblia Deus chamou alguém para ser baterista? Aonde na Bíblia Deus chamou alguém para ser ministro de louvor? Aonde na Bíblia Jesus chamou alguém para limpar banheiro? Você me ama? Aonde estão as ovelhas? Aonde estão as ovelhas? Alguns têm uma santa prontidão para servir. Alguns têm uma santa prontidão para trabalhar, fazem o seu melhor para o reino, mas não param para olhar quantas ovelhas feridas, ou mesmo mortas, dormindo, deixadas pelo caminho. No afã de realizar e servir, perdem o sentido do verdadeiro serviço, que é amar, cuidar, abençoar e alimentar as ovelhas de Jesus. O restante tudo é acessório, queridos. A obra de Deus é uma questão de amor. Era isso que Pedro e todos nós, os discípulos também, aprenderiam naquela santa manhã com Jesus ressuscitado. Muitos deles morreram por causa desta missão. Seriam os mártires da fé,
mas antes teriam de ser os amantes das ovelhas de Jesus. Menos do que isto seria o trabalho de um mercenário e não de um pastor de ovelhas. O desafio de Jesus para mim, para você hoje é tremendo. É muito tremendo. É extraordinário. Qual é, pastor? Qual é esse desafio? Ame os perdidos. Ame os recém-nascidos na fé. Ame os complicados. Ame as ovelhas pelas quais Jesus morreu e que Jesus nos confiou. Ame os enjoados. Ame os seus inimigos. Ame as pessoas. Ame os perdidos. Ame os pecadores. Esta é a nossa maior missão. O resto é consequências.